E o Super Xandão já bateu a real pro Zuckerberg e disse que aqui no Brasil não é terra sem lei. Abre aspas para ele. Aqui no Brasil, a nossa justiça eleitoral e o nosso STF, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei, se referindo ao X, né? As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Mais direto e objetivo do que isso, impossível. E o Ministério Público Federal deu hoje à Meta um prazo de 30 dias para ela explicar à justiça brasileira se ela, igualmente fez nos Estados Unidos, fará no Brasil, ao abrir mão das agências de checagem para combater a produção e disseminação de fake news nas suas redes sociais. Enquanto isso, a Meta já se alinhou por completo à ideologia da extrema-direita e mudou o significado de alguns temas das suas redes sociais. Esse tema aqui, que era do orgulho LGBT, agora está nomeado como arco-íris. Esse segundo aqui, que era do transgênero, agora é um algodão doce. E o não binário está nomeado agora como pôr do sol dourado. E agora todo mundo nas redes sociais da Meta vai poder dizer que gay e transexuais são anomalias ou doenças mentais. Eu queria saber qual é a tara, o fetiche que esse povo tem com a comunidade LGBT. Porque ninguém faz mal a ninguém e vivem perseguindo. Eu acho que no fundo, eles têm medo de que um dia chegue num libera geral e eles não consigam mais se controlar e saiam por aí dando os orifícios deles. Só pode. E os bolsonaristas que moram nos Estados Unidos estão tentando agendar um encontro entre o Mark Zuckerberg e os deputados bolsonaristas do Brasil que irão para a posse do Pato Donald. Eles acreditam que o Mark Zuckerberg vai poder mostrar para eles alguma decisão ilegal que o Alexandre de Moraes mandou a Meta cumprir. Semelhante àquelas promessas que viraram fiasco do X, do Elon Musk, que iria mostrar as decisões ilegais e que acabou mostrando que nenhuma delas era ilegal. Lembrando que enquanto a Meta faz toda essa auê para agradar o Donald Trump e a extrema-direita global, que é a galera que mais dá dinheiro para eles, eles travam uma disputa aqui jurídica no Brasil contra o STF porque simplesmente a Meta não quer assumir responsabilidades legais por crimes cometidos pelos seus usuários nas suas plataformas. Mas é isso, minha gente. Os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos prometem ser bastante desafiadores para os países que ainda existem instituições comprometidas com a democracia. Você precisa ver a cara do Alexandre de Moraes ao ser chamado em público pelo Lula de Xandão. Eu nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido e desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério e não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. E não foi só uma vez não, tá? Nesse evento de hoje, em defesa da democracia, memória da tentativa de golpe, quando o Lula foi relatar o plano golpista e se referiu a Alexandre de Moraes mais uma vez, ele arranca risos da plateia chamando ele de Xandão. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, sabe, de um atentado, de um bando, sabe, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fiquei imaginando se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Deus que nos livre se tivesse dado certo esse golpe deles. Eu poderia já estar atrás das grades, até mesmo você que me segue, que acompanha o meu conteúdo. Esse discurso do Lula foi assim maravilhoso, emocionante, onde a gente pôde ver ele mais uma vez determinado em permanecer vigilante na defesa da democracia e no cuidado dos mais necessitados. A democracia é uma coisa muito grande. Para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui.
estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. É isso aí, presidente. Conte sempre conosco em defesa da democracia e de justiça social, porque é isso que o nosso país precisa cada vez mais. Tamo junto. O dia hoje não foi nada bom para quem é bolsonarista, a começar por essa notícia aqui. A Advocacia Geral da União recebeu uma autorização do STF para contratar um advogado internacional, ou melhor, alguns advogados internacionais para tratar fora do Brasil sobre os processos de extradição dos golpistas fugitivos. Como a Advocacia Geral da União, por lei, não tem autorização legal para agir fora do Brasil, eles precisavam dessa autorização do STF e com o trabalho desses advogados contratados, os processos de extradição desses golpistas será facilitado, poderá ser agilizado. E essa golpista que pichou a estátua lá da Justiça do STF com o termo "perdeu mané", ela está presa, escreveu uma carta ao STF implorando para que ela seja solta. O coronel da reserva, chamado Nilo Paulo Moreira, ele foi denunciado ao Ministério Público Federal por atacar o STF num texto que ele escreveu referente à prisão do Braga Neto. Nesse texto, publicado no site do Clube Militar, ele diz que o Braga Neto nunca roubou um tostão de ninguém e que a prisão dele é ilegal pela Suprema Corte. Quem denunciou ele ao Ministério Público Federal foi o PT, alegando que ele estaria com esse texto incitando os militares a resistirem às determinações da Justiça brasileira. E esses 4 deputados aqui do PL, partido do Bolsonaro, saíram do partido porque não concordam com a dinâmica, com a administração bolsonarista, extremista, que o partido adotou desde que o Bolsonaro chegou lá. Essa queda em números de deputados do PL é devido ao fato de que esses deputados estariam sendo obrigados pelo partido a votar tudo que seja contra o povo, de bom que o governo federal propõe, apenas para não votar junto com o governo Lula. E como eles têm compromisso com as pautas que eles julgam serem corretas, eles saíram do partido exatamente para terem a liberdade de votar junto com o governo nas pautas que eles julgarem corretas e boas para a população. Esse é o deputado Samuel Viana. Esse é o Júnior Mano aqui do Ceará, esse daqui é o Yuri do Paredão aqui do Ceará também, e esse é o Robson Faria. E o galã Sérgio Maroni saiu em defesa da Fernanda Torres, porque o bolsonarista Mário Frias, aquele ator frustrado, que não fez nenhum sucesso, atacou a Fernanda nas redes sociais. O Mário Frias, ele tinha dito que o prêmio não é uma vitória do Brasil, mas apenas uma autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial. E aí o Sérgio Maroni compartilhou essa péssima atuação do Mário Frias nos Mutantes da Record e escreveu assim: deve ser duro conviver com a falta de talento e o fracasso em todas as áreas de atuação. E aqui não é aquela roda gigante lá de Balneário Camboriú, não. Aqui é a maior roda gigante do Brasil, que refletiu uma mensagem em homenagem à nossa querida Fernanda Torres. Essa é a roda gigante Yubstar, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro. E o Senado irá votar uma homenagem à Fernanda Torres após ela ter ganho o Globo de Ouro. E o governador Jerônimo da Bahia disse que irá distribuir gratuitamente o livro Ainda Estou Aqui nas bibliotecas públicas do estado. E não acabou não, tem mais notícias boas agora na velocidade da luz. Fica até o final. Meus amigos, a indústria brasileira, ela teve um crescimento no ano de 2024 de 3,2% e no acumulado dos últimos 12 meses teve um crescimento de 3%. Sabe quanto é que ela crescia na época do governo Bolsonaro, pré-pandemia? 1,8%. E a venda de veículos novos cresceu 14% em 2024, atingindo o melhor resultado em 5 anos. Olha essa notícia aqui. A balança comercial brasileira registrou o segundo maior superávit da história do Brasil em 2024. As exportações do nosso café para o mundo cresceram 53% em um ano. O Brasil hoje é responsável por quase 40% da produção global de café. É por isso que o nosso café está caro. Por quê? Porque eles estão vendendo muito para o exterior. Enquanto isso, lá na Argentina do Milei, que é o sonho de todos os bolsonaristas irem morar lá, e deveriam inclusive, a Argentina enfrentou em 2024 o menor consumo de carne bovina dos últimos 20 anos. Ou seja, nos últimos 20 anos a Argentina não comia tão pouca carne bovina como ela tem comido agora. Faz um M de...
Meus amigos, e aí, flopou ou não flopou o ato do governo Lula em defesa da democracia nesse 8 de janeiro? É o seguinte, nós tivemos os representantes dos poderes, incluindo também os 3 comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que estavam presentes, todos os ministros do governo Lula, deputados, senadores da esquerda, em sua grande maioria. Tivemos também o presidente do STF, representantes da Justiça Eleitoral. E o presidente Lula disse que, apesar de terem tentado destruir a democracia, a democracia venceu e nós ainda estamos aqui, em referência ao filme que a Fernanda Torres ganhou premiação do Globo de Ouro. O presidente Lula disse que nós seremos implacáveis contra qualquer nova tentativa de golpe, que todos pagarão pelos crimes que cometeram, incluindo os que planejaram o assassinato do presidente, vice-presidente e do presidente do TSE. Já o ministro Alexandre de Moraes nos alertou que ainda existem ameaças à nossa democracia. Nós erramos porque não estava vencida. Nós achávamos que estava vencido o golpismo, mas não estava. E ainda não está. Ele fala isso porque ele sabe que a ascensão da extrema-direita a nível global, tendo como líder máximo o Donald Trump, coloca todas as democracias em risco. Além, é claro, de uma certa cumplicidade de algumas pessoas que ainda fazem parte de organizações, de instituições, de poderes da República Brasileira, incluindo congressos, setores do Poder Judiciário e etc. Além da imprensa, é claro. Já o ministro de Segurança Pública, ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse que o ataque à democracia ele não começou no 8 de janeiro, que ele começou com o ataque ao sistema eleitoral brasileiro e com um nacionalismo exacerbado, disfarçado de combate à corrupção, falando sobre a Lava Jato, que deu pontapé para a extrema-direita chegar no poder. O ministro do STF, que estava presente, o Gilmar Mendes, também elogiou a maneira como o presidente Lula conduz a relação com todos os poderes da República. Ele falou que o presidente Lula possui uma conduta exemplar em retomar a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Abre aspas para ele. Mesmo a relação com o Congresso, que às vezes nem é tão fluida em razão das dificuldades de construção de maioria, se faz de maneira absolutamente civilizada. Só podemos louvar esse retorno à normalidade após anos tumultuados, se referindo obviamente ao governo Bolsonaro. Mas respondendo à pergunta do início do vídeo, se realmente flopou ou não. Primeiro de tudo, nós tivemos a ausência de 2 presidentes de 2 poderes, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ano passado, ambos tinham se comprometido com o presidente Lula em estar presente e falharam com sua promessa. Quem também falhou quem recusou o convite foi o Hugo Mota, que será o futuro presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, futuro presidente do Senado. Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica estavam presentes porque foram convocados pelo presidente Lula. E a ausência de políticos do Centrão, da direita e dos presidentes das casas e futuros presidentes se dão por conta do Flávio Dino, no qual o Flávio Dino simplesmente cortou a farra do orçamento secreto e para penalizar o governo Lula eles estão agindo dessa maneira. O fato é que essa briga em favor do fim do orçamento secreto do governo Lula, ele tem que levá-la até as últimas consequências, porque hoje o Congresso ele usurpa do poder do presidente da República, do governo, que é de controlar o orçamento público, e assim o governo perdeu a possibilidade de negociação e barganha em torno de uma maioria para aprovar seus projetos no Congresso. E somente o retorno do orçamento público integral ao governo é que lhe daria capacidade, mais uma vez, de manter o seu direito garantido pela Constituição, que é administrar o orçamento, e de voltar a ter maioria no Congresso. Por isso que essa briga tem que ser levada até o fim. Já em relação à quantidade de participação de pessoas neste evento, fica aí o aviso, o alerta para o governo de repensar para valer a sua comunicação e o seu contato com a sua base eleitoral, que anda ambos a passos de tartaruga. E 2026 é bem ali. Abra o olho.